Livre para todos os públicos. Olá, começa agora mais um Fora da Pauta. E no programa de hoje, nós vamos conversar com as intérpretes de Libras da Casa Osório de Aquino, bater um papo com a vereadora Isaura Barbosa e também conversar um pouco com o artista plástico de arte naif, Adriano Dias. E no Conversa com o Vereador de hoje, nós batemos um papo com a vereadora Isaura Barbosa, que nos contou algumas curiosidades sobre a sua vida pessoal e também a sua trajetória na área da saúde. E no programa de hoje, no Conversa com o Vereador, nós estamos com a vereadora Isaura Barbosa. Sou Isaura Barbosa, vereadora de Guarabira, vereadora há 2 anos e 5 meses, representando o povo dessa cidade. Filha de Dona Pequena e de Seu José, né? E casada com Jocenildo, mãe de Edmarkson e de Jonatas, sogra de Joyce e de Thaís, né? Muito orgulhoso da minha família. E irmã de Branca, de Dona Yolanda, e meus irmãos homens são Severino, José e Antônio. Sou filha de agricultores, de pessoas muito simples, já fui empregada doméstica, já trabalhei como vendedora na feira, já fiz de tudo um pouco, né? Já trabalhei na Secretaria de Saúde, mas eu falo de trabalhar, esse trabalho não conta, porque esse trabalho não é... Esse trabalho aí foi remunerado. Eu gosto de um trabalho que eu faço sem nada, sem querer nada em troca. Porque talvez você diga, não, mas você é vereadora. Não, eu fiz isso há 36 anos e eu nunca fui vereadora. Eu faço por amor. Vereadora, a gente gostaria de saber, primeiramente, como foi que surgiu o seu interesse pela área da saúde, área que a senhora é bastante atuante. Comecei aos 16 anos, né? Eu trabalho com saúde há 30 e poucos anos, 36 anos mais ou menos, e o meu foco é ter uma saúde melhor no meu município, é ter uma saúde com qualidade, as pessoas com qualidade de vida, para que eu veja o meu município crescer e as pessoas vivendo melhor. E entrando no âmbito um pouco mais pessoal, conte pra gente o que a senhora gosta de fazer nas horas vagas? Gosto de ir ao sítio, gosto de viajar. Eu tenho pouco tempo, mas quando eu posso, gosto de ler, né? Gosto de assistir filmes principalmente nos domingos. Quais são os gêneros de filmes e de livros que a senhora mais gosta? Eu gosto de filme de ação e também gosto de romance. A gente gostaria que você contasse um pouco sobre alguma história curiosa que tenha vivido, até mesmo durante a sua trajetória enquanto da área de saúde. Eu já viajei para muitas cidades para conseguir cirurgias, a Lagoa Grande no passado, Mari, Campina Grande, Recife, Solânia. E teve um dia que foi muito engraçado. Eu viajei com a senhora e eu não tinha dinheiro para voltar. Eu não sei o que deu na minha cabeça, que eu ia com 4 pacientes, a gente foi de ônibus. Quando chegou lá, eu internei as pacientes e fiquei sentada. Meu Deus, e agora? Como eu vou voltar? Aí fiquei lá sentada, daqui a pouco apareceu uma pessoa de Alagoa Grande que vinha dar plantão no regional daqui. Oi, tudo bem? Tá fazendo por aqui? Eu digo, vim trazer um pessoal para internar. Quer ir comigo? Eu digo, quero, maravilha. Eu disse, só Deus mesmo, coisa de Deus, né? Mas isso faz muitos anos, né? Eu ainda era jovem e eu fiz isso a minha vida inteira. Saio de madrugada para levar pessoas para o hospital, maternidade. Viajo quase todos os dias pela manhã para a capital, ou para Campina Grande, ou para Recife, para onde aparecer. No que eu puder ajudar as pessoas, eu procuro sempre fazer o bem, independente de partido, de cor, racial, de religião. Eu acho que o meu partido é o ser humano. Vereadora, do que a senhora tem orgulho e do que tem medo? Porque eu tenho orgulho do meu caráter. Tenho muito orgulho da minha família. Deus me deu uma família maravilhosa. Sofremos muito, trabalhamos muito para vencermos na vida, fazemos isso todos os dias. Na minha casa todo mundo trabalha muito e eu tenho muito orgulho disso. O que eu tenho medo da falsidade, tenho muito medo porque a pior coisa é você saber que alguém finge que é seu amigo e ali é onde mora o perigo. Porque quando você sabe que alguém já é seu inimigo, tudo ok. Mas quando aquele lá se faz de amigo seu tal, e no final das contas não é. Isso aí me causa medo, me causa tristeza, porque eu sou uma pessoa que às vezes eu perdo até algumas coisas, porque eu sou muito sincera.
Eu não sei falar uma coisa a você e falar a outra. Eu sou sim, sim, não, não. Comigo não tem muito arrudeio, não. Eu sempre sou muito direta. Você já parou para pensar, se você não fosse vereadora, nem tivesse iniciado a sua atuação na área da saúde, o que você seria hoje em dia? Eu seria a mesma pessoa que eu sou, mas eu acho que eu seria assistente social, trabalhando na área da saúde. Eu sempre fui assistente social, só não com diploma. Eu fiz isso a minha vida inteira. Eu cuidei de pessoas com câncer, com hanseníase, com leucemia, né, com tuberculose. Eu fiz isso a minha vida inteira. E isso é uma das coisas que mais me dá prazer, poder ajudar aquela pessoa que está fragilizada, muitas vezes não tem parentes, não tem filhos, não tem nora, outros têm, mas os parentes são ocupados, têm trabalho e muitas vezes, coitado, não pode perder o dia de trabalho porque só tem aquela renda e Deus me dá tempo e disposição e vontade de ajudar essas pessoas. Cada dia eu sinto mais vontade de ajudar as pessoas. Vereadora, qual foi o dia mais feliz da sua vida e o dia mais triste? O dia mais feliz foi quando eu fui eleita a vereadora mais votada de Guarabira. Uma mulher pobre, vindo da periferia, filha de agricultores, né? Isso foi maravilhoso para mim. Como mulher, foi uma satisfação muito grande. E o dia mais triste da minha vida foi quando eu descobri que meu esposo estava com câncer há uns anos atrás. E foi muito difícil, mas vencemos porque a gente serve um Deus vivo, fiel e que eu tenho muita gratidão a Ele. Todos os dias agradeço. Para finalizar o nosso bate-papo de hoje, vereadora, deixe para a população guarabirense que está nos assistindo uma mensagem. Quero que fique no coração dos guarabirenses. Todos os dias, quando você acordar, agradeça a Deus pela vida. E procure sempre ajudar alguém, porque fazer o bem é a melhor coisa que pode existir na vida. Faça o bem sem olhar a quem, sempre. O Ed Guarabira dessa semana preparou um material bem interessante sobre o artista plástico de arte naif Adriano Dias. No Ed Guarabira dessa semana, nós estamos com Adriano Dias, artista plástico de arte naif. Meu nome é Adriano Dias, né? Algumas pessoas já me conhecem, sou artista visual na cidade de Guarabira, há mais ou menos uns 30 anos que já venho fazendo um trabalho na cidade, e nos últimos 5 anos a gente vem junto com a Prefeitura desenvolvendo e realizando o Festival Internacional de Arte naif, o FIAN, que é um evento hoje de sucesso no Brasil inteiro. Apesar de ser mundialmente reconhecida por isso, tem muitas pessoas de Guarabira que não sabem o que é arte naif. Adriano, por favor, explique pra gente o que é essa arte. É uma pena, realmente, né? A gente tem tantos artistas consagrados na arte naif guarabirense, a gente tem artistas como Clóvis Júnior, Madriano Basílio, que já faleceu, Marbi Silva, sua irmã, também faleceu ano passado, né? A gente tem o meu trabalho de Márcio Bezerril, e tantos outros artistas na cidade que vêm despontando, e a cidade ainda não conhece os seus artistas, os seus valores. Mas a arte naif é uma arte que, o termo naif é um termo que vem do francês, né? Que quer dizer primitivo, ingênuo, né? E que ao longo do tempo ele vem, de uma certa forma, se perdendo essa tradução, porque a arte naif ela conseguiu chegar num patamar que o termo por si só não traduz mais o que a arte é. A gente tem trabalhos bem elaborados na arte naif, no festival vocês podem ver que vocês vão encontrar obras assim muito, muito bem elaboradas e que de primitivo e de ingênuo não tem nada. Inclusive a gente tem feito uma discussão a nível nacional com os artistas e com alguns curadores e críticos da Universidade de São Paulo em torno desse termo, né? Há uma discussão a nível nacional que alguns curadores, alguns estudiosos lá da Academia de São Paulo querem tirar o termo naif para colocar o termo de arte popular brasileira. Eu, particularmente, sou contra, porque a arte naif ela é conhecida do Japão à América do Norte. Se você chegar na África, é arte naif. Se você chegar na Europa, é arte naif. Então não tem sentido a gente querer mudar um nome que é consagrado no mundo inteiro em troca de um termo chamado arte popular brasileira que ninguém vai saber o que é. Né? O que eu acho que a gente tem que fazer talvez seja ressignificar o conceito da palavra. O conceito naif, daquela tradução inicial de arte ingênua, primitiva, ela não cabe mais, realmente não cabe mais. O que a gente precisa fazer é ampliar essa conceituação. E aí sim, botar dentro desse arcabouço toda a gama de artistas que tem nela. Então assim, a arte naif em tese é isso. Eu costumo dizer que a arte naif é a arte libertária. É a arte que permite o artista fazer aquilo que ele quer, sem nenhuma amarra, sem nenhuma prisão. Você pode botar uma pessoa maior do que o carro maior do que a pessoa, e ninguém vai achar que está errado. Então essa liberdade que a arte naif permite ao artista é que faz com que ela seja hoje um dos grandes segmentos. A arte naif ela surgiu em 1882 no Salão dos Independentes, na França, e se perdura até hoje. É uma pena que na história da arte ela não aparece, mas é a arte que vem traçando todos os ismos na história da arte, passou o cubismo, o fauvismo, o realismo, né, o impressionismo, todos os ismos passaram. E a arte naif vem resistindo ao longo desse tempo. Então, assim, é uma pena que realmente tenha alguns setores hoje com essa
discussão de querer mudar o termo, mas há uma vanguarda grande e o Festival de Guarabira faz parte dessa vanguarda, da gente poder preservar o bom e puro artista Naif. Agora, falando um pouco mais da sua vida pessoal, conte pra gente como foi que se deu início à sua carreira, quando foi que você despertou esse interesse pela área artística? Desde muito tempo, né? Eu convivi com minha mãe ela sempre teve muita habilidade manual, ela trabalhava com bordado, com pintura, e aí no convívio com mãe dentro de casa eu passei a tomar gosto também por fazer pinturas. E aí quando foi na década de 80, a gente teve em Guarabira uma grande surpresa e uma grande recepção. A Guarabira recebeu como filho dela, para morar nela, o artista Alexandre Filho. Alexandre Filho, que é um dos grandes expoentes da arte naif mundial. E Alexandre passou a conviver conosco e ele conseguiu fazer uma quebra de ruptura. Até então, o conceito de arte que a gente tinha na cidade era aquela arte do Renascimento, aquela arte do belo, né? Aquela coisa de Van Gogh, de Da Vinci, de Caravaggio, a arte do belo. E aí, quando Alexandre chega na cidade na década de 80, com o trabalho dele, puro, ingênuo, e um artista mega, hiper famoso, ele conseguiu quebrar esse paradigma de que a arte tem que ser aquela coisa bela, bonita, trazendo uma nova possibilidade para os artistas locais de poder se expressar. E não é à toa que depois da passagem de Alexandre na cidade, hoje o crítico de arte, o professor Robson Xavier da Universidade Federal da Paraíba, do mestrado de artes visuais da Universidade Federal da Paraíba, ele já fala de Guarabira como a escola de Guarabira. Alexandre, na verdade, conseguiu criar uma escola de artistas na cidade e que muitas vezes as pessoas não se percebem, os próprios artistas não se percebem dessa escola que Alexandre deixou, mas se você for olhar individualmente cada trabalho, você vai ver um pouco de Alexandre. Por exemplo, todos os artistas naif de Guarabira usam contorno nos seus trabalhos. E o contorno é uma prática do Alexandre Filho. Todos os artistas de Guarabira, na sua maioria, usam o chapado. Eles não usam nuances de cor nas suas obras. É uma herança de Alexandre Filho. Então, de forma inconsciente, mesmo se as pessoas se perceberem, são influenciados por Alexandre. Né? Isso é que é o bacana. E Alexandre deixou esse grande legado para nós. Né? O mestre Clóvis Júnior, que também é filho de Guarabira, na verdade, Clóvis não conviveu com a gente. Clóvis, logo que começou a carreira dele, foi para João Pessoa, cresceu em João Pessoa, fez toda a trajetória dele artística em João Pessoa, ele não teve muito esse convívio com nós aqui na cidade. Os que ficaram em Guarabira, tivemos mais acesso ao Alexandre, mais contato com o Alexandre. Então, assim, essa trajetória. Minha primeira exposição foi em 1987. Eu acho que você não era nem nascido ainda quando eu fiz minha primeira exposição. Então, veja que é uma trajetória já de muito tempo, para a gente poder ter hoje um espaço no mundo artístico. Eu digo hoje que a gente tem respeito no cenário nacional e internacional de arte naif. E isso nos orgulha muito, porque a gente consegue levar Guarabira a longínquos recantos desse mundo afora. Qual você diria que são as maiores facilidades e as dificuldades do processo criativo? Você pega uma tela em branco, você tem que pensar e olhar para aquela tela para poder ver o que você vai botar naquela tela. Então veja, todo fazer artístico ele tem a premissa primeira do pensar. Por isso que a arte é relegada a segundo plano. Porque a gente é feito e a gente é criado nesse mundo nosso, na sociedade, para aprender a não pensar, a apenas aceitar o que as pessoas dizem a gente. Então essa é a força da arte. Então o processo criativo, ele é confuso, mas muito gratificante, quando você vê seu trabalho reconhecido. Quando eu vejo meu trabalho, por exemplo, hoje no Museu do Canadá, lá na Polônia, lá na França, tem reconhecimento melhor para o artista. Fale pra gente uma curiosidade da sua trajetória, uma exposição que tenha lhe marcado, por exemplo? Uma exposição que marcou. Eu tenho assim, a minha ida para a Polônia foi um grande desafio. Em 2014 eu tive o prazer de ir para a Polônia, para o maior festival de arte naif do mundo, que acontece em Katowice, na Polônia. E assim, foi um grande desafio, porque eu não falo outra língua no seu português, eu não falo espanhol, eu não falo inglês, eu não falo nada. E aí para um país de língua escandinava, onde não tem nem vogal nas palavras, tudo consoante junto, não sei nem como é que aquele povo consegue pronunciar aquelas palavras, foi um grande desafio. Mas por outro lado me levou a ser reconhecido pelo mundo todo. Porque uma coisa é você ver minha foto no Facebook, no Instagram, né? E aí você bater um papo comigo e conversar comigo. Outra coisa é você me ver pessoalmente, conversar comigo, conhecer a minha obra e poder estar dialogando comigo. Então, quando eu voltei da Polônia em 2014, foi quando eu trouxe a ideia de fazer o Festival de Arte Naif na cidade. Mas eu passei 14, 15, 16, 17. Só em 18 a gente veio poder efetivar o festival. Porque foi um processo de construção com os artistas, de convencimento e tal. Então, para mim, essa ida para a Polônia foi muito significativa, porque eu conheci muita gente, sem falar de que você conseguiu atravessar o Atlântico com o seu trabalho e você pessoalmente ir lá representar o seu trabalho. E querendo ou não, as pessoas acabam valorizando mais quando está lá fora, né? Muito mais. É uma hipocrisia, mas é verdade, né? É o mesmo trabalho que até então todo mundo via, mas aí ninguém olha. Aí você sai ali e volta, isso é verdade. E é uma pena, né? É uma pena que você precisa ter que
se deslocar, sair do seu trabalho e do seu país, do seu estado, para poder ser reconhecido. E você veja, hoje eu sou muito mais reconhecido fora da Paraíba do que na própria Paraíba. No Brasil inteiro, o que se for fazer hoje de arte naif nesse país, tem a minha participação. Não há uma única exposição que vai acontecer nesse país hoje no Brasil que as pessoas não me peçam opinião, que não me peçam a minha participação, que não me peçam a minha colaboração. Isso é muito gratificante. Eu falo isso não é para me gabar, é para poder provar que, assim, primeiro de que é possível você chegar onde você quer, morando onde você esteja morando. Eu não precisei sair de Guarabira para ter meu trabalho reconhecido. E nem quero sair de Guarabira agora porque meu trabalho já está reconhecido. Ao contrário, estou abrindo aqui para mim uma galeria na cidade, um espaço onde eu vou poder fazer exposições menores com os amigos, e um local onde eu vou poder apresentar meu trabalho de uma forma mais agradável para o público de Guarabira. Outra exposição muito importante também foi no Canadá. Eu participei em 2014 de uma seleção chamada Rivan 14. Se inscreveram 120 artistas do mundo inteiro e foram selecionados 22 para participar de uma exposição no Canadá. E eu fui o artista escolhido para representar o Brasil nessa exposição. Então, assim, você participar por um processo de seleção dessa, com um crítico da Itália, um crítico da Rússia, um crítico francês, um crítico canadense e um crítico brasileiro, e você ter seu trabalho reconhecido no meio de tanta gente importante, é que lhe estimula e que lhe dá certeza que você está no caminho certo. Você pode continuar, que o seu caminho não está errado. Você está na trajetória correta e o que você precisa é continuar caminhando. Você comentou agora sobre essa galeria que você está montando. Você poderia contar para a gente um pouco sobre os seus futuros projetos? Estou realmente já há um ano construindo uma galeria para mim. Eu tive uma bênção de receber de um amigo um terreno próximo ali da UPA. Quem é da cidade sabe onde fica a UPA. E aí eu já estou construindo, já está levantada a galeria. A galeria ela pretende realizar exposições menores, né? E um local para poder oferecer oficinas para a cidade. Eu acho que Guarabira, por ter essa vocação de artistas naif, a gente também precisa estar formando novos quadros. Naturalmente surgem pessoas, naturalmente. Aqui e ali vai surgindo um novo artista. Mas aí, com o ateliê funcionando de forma mais abrangente, eu tenho um espaço maior no meu ateliê, eu vou poder oferecer oficinas de estilogravura, que eu acho que é uma técnica que a gente tem que resgatar na cidade. Guarabira já foi muito importante nessa linguagem da estilogravura, da gravura. A gente vai poder fazer oficinas de pintura, né, de escultura, e aí vai poder possibilitar o surgimento, quem sabe, de novos artistas, né? Então, esse é o meu maior projeto para o futuro, além, claro, de voltar a fazer uma exposição individual minha que possa circular pelo Brasil. Esse foi o Ed Guarabira dessa semana com o artista plástico Adriano Dias. Adriano, muito obrigado pela sua participação. Você pode deixar uma mensagem para quem está nos assistindo? Eu quero agradecer a vocês pelo convite para poder participar do programa com vocês e dizer que o Casarão da Cultura é um espaço que está aqui aberto para receber as pessoas. O Casarão tem 3 exposições permanentes diariamente. A gente tem o Museu de Cultura Popular, que é um museu importante que as pessoas venham conhecer na cidade, com artistas de toda a Paraíba. A gente tem o Museu de Arte Naif, que funciona nesse Casarão da Cultura aqui em Guarabira, e que hoje está com uma exposição, inclusive com artistas internacionais de vários espaços do Brasil. Hoje o museu da gente tem um acervo internacional, a gente pode dizer que tem um museu internacional na cidade de Guarabira. Além de que, em breve eu terei com o meu ateliê funcionando, aberto à visitação do público, para que as pessoas possam conhecer o trabalho dos artistas de Guarabira e valorizar um pouco mais o artista da terra. Hoje nós também vamos conversar com as intérpretes de Libras da Casa Osório de Aquino, que nos ensinaram os sinais que representam os vereadores. Hoje nós estamos com as intérpretes de Libras da Casa Osório de Aquino, Tamires Nascimento e Jaciara Gonçalves. Atualmente sou intérprete de Libras aqui na Câmara Municipal de Guarabira. Sou formada em Pedagogia e também em Letras Libras. E também atuo como intérprete de Libras e professora no município, em uma das escolas municipal de Guarabira. Faço Letras Português em formação, tenho um técnico em Libras e já atuo na área de Libras desde jovem, assim que eu atuo mesmo, trabalhando faz cerca de uns 5 anos. Gostaria de perguntar primeiramente, em que momento que a Libras surgiu na vida de vocês? A Libras, ela surgiu na minha vida quando eu ainda era adolescente, né? Próximo da minha casa havia uma jovem que ela dominava a Libras e aquilo me chamava bastante atenção. Até que eu comecei os meus estudos e ingressei na universidade e pude ter a oportunidade de pagar uma disciplina de Libras na universidade. E lá me encantei. E aí comecei a buscar, né? Fiz um curso técnico, fiz uma graduação de Letras Libras e hoje, como especialista, estou realmente atuando na área e sou encantada por essa área. Libras entrou na minha vida porque eu acabei me relacionando com uma pessoa surda. Então,
O convívio dele era com outros surdos, o ambiente dele era com outros surdos, e isso me despertou total interesse em aprender a me comunicar com tais. Então, eu fui perguntando, fiz alguns cursos sobre a área e até hoje tenho um contato fluente com a comunidade surda. Gostaria que vocês falassem um pouco sobre a importância da Libras, de nós termos intérpretes de Libras, num ambiente como a Câmara de Guarabira. A Libras, ela é uma língua, né, oficial da comunidade surda brasileira, regulamentada pela Lei 10.436. E a importância dela no ambiente social, como a Casa Osório de Aquino, é realmente quebrar as barreiras de comunicação. Nós temos a Lei Brasileira de Inclusão, que ela descreve acerca das barreiras de inclusão, das barreiras de comunicação. E a partir do momento que é incluído profissional, tradutor, intérprete de Libras, que também tem uma lei que realmente regulamenta o exercício dessa profissão, não é qualquer profissão, mas é uma profissão regulamentada por lei. A partir do momento que esse profissional ele está inserido em determinado ambiente, ele está proporcionando a acessibilidade linguística à comunidade surda. É de extrema importância, não só na Câmara Municipal, mas em todos os espaços sociais, né? O espaço que mais predomina a atuação do intérprete é na educação, é num espaço religioso, né, onde tudo começou. Então é de extrema importância essa atuação do intérprete de Libras na Câmara Municipal. E quais são os desafios que vocês enxergam em relação a Libras na sociedade? O maior desafio mesmo é o desconhecimento das pessoas acerca né? Isso. O maior desafio é ter aquela empatia, aquele respeito sobre os profissionais e sobre a comunidade. Então, muitas pessoas, às vezes, por desconhecer, acaba menosprezando o papel tanto do intérprete como da comunidade surda. Então, em ambientes que há pessoas surdas, em ambientes que há a possibilidade de pessoas surdas verem, assistirem, é de demasiadamente importância ter um intérprete livre, para ter uma acessibilidade, para saber o que se passa, né? O que está acontecendo. Surdos estão de pé em igualdade com todos. Então, eles têm sim o direito de ter essa acessibilidade, de ter esse conhecimento, de saber o que está acontecendo. Você sabia que todos os vereadores da Casa Osório de Aquino possuem sinais de Libras? Não? Então vamos conhecer os sinais com os quais foram batizados os vereadores da Câmara Municipal de Guarabira. Vereador Raimundo Macedo. Vereador Saulo Fernandes. Vereador Gécio Cândido. Vereador Tiago Justino. Vereador Júnior Ferreira. Vereador Wilson Filho. Vereador Luiz Martins. Vereadora Isaura Barbosa. Vereadora Jussara Maria. Vereador Ivonaldo Fernandes. Vereador José Augustinho. Vereador Ramon Menezes. Vereador Renato Meireles. Vereador Marcelo Bandeira. Vereador José Antônio. E essas foram as intérpretes de Libras da Casa Osório de Aquino, Jaciara Gonçalves e Tamires Nascimento. E o Fora da Pauta vai ficando por aqui. Se você gostou, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal do YouTube. Você pode rever os nossos programas anteriores e também os próximos através do nosso canal e também a transmissão pelo site da TV Câmara Guarabira. Nos vemos na próxima semana. Até lá!